Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Glauber, eu sou médico, eu invisto desde 2020 e no vídeo de hoje eu quero trazer 3 investimentos para quem está começando e quero também mostrar um pouco da minha experiência prática nos últimos 3 anos para que vocês aprendam e não cometam os mesmos erros que eu cometi ali no começo. Então, ao longo do vídeo vocês vão entender o porquê eu escolhi esses 3 ativos e o porquê isso pode ajudar vocês ao longo dessa caminhada. Lembrando que no começo, para quem está investindo, o mais importante é ajustar o mindset, ter essa visão de mercado de que se um ativo continua bom, os seus fundamentos continuam intactos, é importante que você acumule mais ações. Isso é uma visão importante que a gente precisa ter aí ao longo da nossa trajetória. Ainda para quem está iniciando, o ideal é que comece com pouco, comece pequeno, para poder ir sentindo o mercado, indo conhecendo o seu psicológico, conhecendo o seu emocional e percebendo até qual porcentagem pode se expor à bolsa, ou às vezes acaba até descobrindo que não tem psicológico para os investimentos, o que eu acho um pouco difícil. Eu acredito que a bolsa de valores é para todo mundo, ela é sim acessível, mas é preciso começar da forma correta e por isso eu estou aqui para ajudar vocês. Além disso, para quem está começando, é importante sempre que diversifique, então esse é um dos principais motivos que eu trouxe esses 3 investimentos que a gente vai acompanhar ao longo do vídeo. Então, vamos lá? Bom pessoal, eu quero partir da premissa, antes de falar desses investimentos, que vocês já têm as dívidas quitadas. Além disso, é importante também que vocês tenham a reserva de emergência formada, que é aquele colchão financeiro que vai dar a segurança para a gente ter a sanidade mental, para ter o domínio psicológico e caso aconteça algum evento inesperado, a gente não precise resgatar os nossos investimentos antes do prazo. Então eu estou partindo dessas 2 premissas. Então esse vídeo é para quem está começando, mas já está querendo colocar um pouco o pé aí na renda variável. Então por isso também eu não vou falar sobre investimentos em renda fixa, tá bom? E o primeiro investimento que eu quero falar para vocês é um ETF, que é o BOVA11. Esse ETF composto pelas maiores empresas aí do mercado brasileiro e ele replica um índice que é o índice Bovespa. O porquê que eu trago aqui uma possibilidade de investimentos para vocês estudarem, para vocês analisarem o BOVA11? Porque ele é um investimento que já traz por si só a diversificação. Então, a partir do momento que você compra o ticker BOVA11 lá na sua corretora, você está investindo em várias empresas de diversos setores. Então, entra ali um dos fundamentos básicos para quem está começando, começar diversificado. Então, com pouco dinheiro, você acaba conseguindo investir em diversas empresas. Além disso, esse ETF, o BOVA11, ele é um ETF que pode ser negociado com baixo capital, então com pouco dinheiro você já consegue se expor a essa cesta de ativos. Além disso, o BOVA11 ele tem uma liquidez muito alta, ou seja, a negociação ela ocorre com muita frequência, os compradores e os vendedores eles acabam ali tendo uma conexão, né, um elo muito alto, então o que acaba deixando esse ativo com uma facilidade muito alta para ser vendido ou adquirido mais cotas caso tenha interesse. Além disso, o BOVA11 ele pode ser colocado como aluguel de ações de uma forma mais fácil por conta dessa procura muito alta e dessa liquidez muito alta. Então, como ele replica as maiores empresas do nosso mercado, é uma possibilidade muito legal para quem está começando, ainda não sabe fazer valuation de empresas, ou seja, saber se aquela empresa em específico está num preço justo ou não. Se você está muito perdido, começou a investir agora, é melhor que você diversifique com pouco dinheiro, investindo através desse ETF, que dessa forma você consegue mitigar aquele risco intrínseco da ação. Vou contar um exemplo para vocês. No ano de 2020, logo que eu comecei a investir,
Tiveram algumas empresas, como por exemplo Magazine Luiza, IRB, que é a IRB, que é a resseguradora, que eu acabei colocando meu dinheiro, e essas empresas, elas nunca mais voltaram ao seu patamar anterior e dificilmente vai voltar aí tão rapidamente aos seus valores antigos. E por que eu digo isso? Talvez se eu tivesse começado a partir de um ETF do BOVA11 e aí aos poucos indo estudando a cada ativo por ativo, vendo os fundamentos, analisando com mais detalhes, talvez eu não teria me machucado tanto nesse começo de investimentos aí que eu tive, e talvez hoje eu teria uma experiência um pouco diferente da que eu tive. No começo foi um pouco traumatizante, porque se a gente pegar o histórico ali, em janeiro de 2020, as ações elas estavam ali nas máximas históricas e eu acabei aportando todo o meu capital no início de 2020, e foi onde a minha carteira, em questão de 1 a 2 meses, desvalorizou 40%. Então, se eu não tivesse um psicológico muito bem alinhado com os investimentos, muito provavelmente eu teria desistido. Por um lado, isso foi traumatizante, provavelmente mais de 90% das pessoas que passassem por essa situação teriam desistido. Mas se eu tivesse diversificado através de um ETF, essas ações que eu citei, por exemplo, Magazine Luiza e IRB, não estaria aí com prejuízos cavalares devido a esse risco intrínseco da ação. Então, esse é o primeiro ETF, essa é a primeira experiência aí que eu trago para vocês. E claro, ao longo do tempo, conforme vocês forem estudando, evoluindo, amadurecendo, vocês podem ir migrando ou fazendo em paralelo e diminuindo essa posição nesse ETF com o tempo, né, de forma gradual. Então, isso pode acontecer também e acredito que seja bem interessante. É possível também, além do aluguel de ações, a gente consiga colocar esse ETF para a venda de calls e de puts através do mercado de opções. Isso é uma estratégia obviamente muito mais arrojada, para quem já está há um bom tempo no mercado financeiro. É possível também que tenha essa geração de dividendos sintéticos através das opções. Então essa também é uma boa vantagem aí de se investir nesse ETF. E o BOVA11 é um índice que ele é alterado a cada 4 meses. Aquela empresa que não faz mais parte das maiores empresas brasileiras, de maior negociação, de maior volume, de maior capital, ela acaba saindo desse índice e entra frequentemente novas empresas que compõem esse índice. Além disso, ele tem uma taxa pequena de administração que já é descontada automaticamente do fundo, então não vai debitar diretamente na sua conta. É uma taxa atualmente de 0,1% ao ano, é uma taxa bem pequena. Essa taxa já foi um pouquinho maior, de 0,54% ao ano, mas com a competitividade, a concorrência de novos fundos, essa taxa acabou sendo reduzida. E o segundo investimento também é um ETF, replica o S&P 500, que é o IVVB11. E por que eu trago esse investimento? Além de todas essas vantagens aí que eu trouxe do BOVA11, o IVVB11 você também consegue diversificar por região geográfica. Então é uma forma simples, fácil e rápida de você se expor ao mercado americano sem correr também o risco intrínseco de fazer um stock picking, né, que é escolher ativo por ativo. Você consegue, através do IVVB11, dolarizar a sua carteira de forma simples, prática e fácil, o que também facilita na hora da declaração do imposto de renda, porque a gente sabe que se a gente for investir diretamente lá fora, a gente acaba tendo que fazer uma declaração um pouco mais robusta, porque tem que abrir conta numa corretora lá fora. Então, dentre inúmeras formas da gente se expor ao mercado americano, o IVVB11, que replica essas 500 maiores empresas ali dos Estados Unidos, é uma forma inteligente e interessante para começar, além de diversificar por ativos, diversificar por região geográfica. Uma desvantagem que eu vejo do IVVB11 em comparação a você investir lá fora, abrindo uma conta no exterior, como eu comentei, através da Avenue ou de uma corretora do Banco Inter, por exemplo, é que você fica limitado ali à nossa moeda local. Então, mesmo que você esteja dolarizado,
o seu dinheiro ele não foi convertido em dólar, ele só está comprado em reais, atrelado ao dólar, mas você não fez essa conversão de moeda, então você ainda corre alguns riscos de ter essa moeda em reais, né, e não a moeda em dólar. Então essa seria uma das desvantagens de se investir através do IVVB11. Mas como eu disse, para vocês que estão começando, que estão no início, que tem um pouco de dificuldade em analisar as empresas, saber se aquela empresa é boa ou não, analisar balanço, o IVVB11 é uma forma de você começar dolarizando lá fora sem correr o risco intrínseco de ter feito uma grande escolha errada e concentrar muito o seu investimento. Então daí que eu trago também esse investimento para quem está começando. Eu só quero fazer um parênteses aqui e um comparativo. Por exemplo, o Luiz Barsi, que é um grande investidor da nossa Bolsa Brasileira, que também segue essa metodologia de investir em boas empresas, que pagam bons dividendos, de bons setores e que estejam descontadas, ele é contra investimentos em ETFs. Nós temos fundos de multimercado, nós temos fundo de ações, nós temos fundo de renda fixa, nós temos uma série de fundos. Mas eu diria o seguinte, nenhum fundo é recomendável para as pessoas aplicarem. Nós já tivemos muitas experiências em relação a esses fundos e nenhum fundo consegue, de alguma maneira, transmitir um resultado favorável como se você aplicasse diretamente no mercado de valores. Ele não investe em nenhum ETF, não investe em fundos imobiliários. Por outro lado, né, o Warren Buffett, que é um grande investidor dos Estados Unidos, ele sim, ele investe em ETFs e, aliás, ele diz que dificilmente uma pessoa que escolhe ações por ações acaba batendo o mercado financeiro americano. The S&P 500 index fund is the one to use. That's the one I used in that bet I made for 10 years. It's the one I've told the trustee for my wife to put 90% of the funds I leave her into. The S&P 500 is, I don't know whether it's 80% of the market value of everything you can buy in this country, and it's over. I think it's over 20 trillion. And you're buying America. A maioria das pessoas que tentam escolher ações por ações acabam rendendo menos do que a pessoa simplesmente ir lá e comprar o S&P 500, né? Aqui no caso, no Brasil, como eu falei, o IVVB11. Então, para vocês verem grandes investidores com mentalidades diferentes, obviamente que em cenários, né, e países diferentes, mas cada um com a sua visão de investimentos. E por último, o terceiro investimento, também um ETF, que é o Small 11. Ele replica o índice brasileiro das menores ações negociadas na nossa Bolsa de Valores. Então, uma forma de você, entre aspas, correr mais risco, procurando um upside, né? um aumento de lucratividade, você consegue, através do Small 11, investir nas menores empresas brasileiras com menor valor de mercado e a partir disso você consegue aí ter uma probabilidade maior, uma chance maior de se alavancar. E como eu disse, acaba que não tem aquele risco intrínseco da ação desvalorizar 90%, 80%, como aconteceu com essas empresas que eu citei, porque você tem vários ativos dentro de um único ticker, que é o Small 11. Então, a partir disso, você consegue ter esse upside, mitigando esse risco intrínseco do ativo de fazer uma escolha errada, de seguir uma dica de um influencer. O Small 11 também é um índice que é revisado periodicamente. Aquelas empresas que são de pequeno valor de mercado acabam ganhando um valor maior de mercado, elas acabam saindo desse índice, assim como empresas maiores que acabam perdendo valor de mercado, elas acabam entrando nesse índice, e ele também tem uma pequena taxa de administração que é preciso também ficar atento e é descontado também diretamente da cota desse ETF. Não é necessário aí deixar dinheiro na conta corrente para que esse débito ocorra. Esses foram os 3 investimentos para que vocês estudem a partir também das experiências prévias que eu tive
para fazer uma composição da sua carteira e vocês aos poucos podem ir migrando do ETF para as ações a partir do momento que vocês vão ganhando mais confiança. É importante lembrar que disciplina, paciência e muito estudo é o que vai fazer você ser um grande investidor. Não adianta achar que você vai ganhar muito dinheiro em pouco tempo concentrando os investimentos, que isso não acontece. O mercado financeiro é um jogo de longo prazo e se você conseguir sobreviver mais tempo no mercado financeiro, melhor vai ser para você. Na minha opinião, no meu ponto de vista e o que eu faço para mim, realmente aqui no Brasil, investir em ETF acaba sendo um pouco ruim, porque a gente tem muita oportunidade de comprar empresas baratas aqui no nosso mercado, que pagam bons dividendos. Mas essa malícia para saber o que é barato ou caro só vem com o tempo. Então por isso que hoje eu, Glauber, começaria investindo em ETF e aos poucos iria migrando para as ações conforme eu venha ganhando mais experiência, mais malícia e me sinta mais seguro, começar ali a escolher os meus próprios ativos sem seguir a recomendação de ninguém. Além disso, pessoal, para quem está começando, o mais importante, como eu disse, é o ajuste do mindset, conhecer, ver essa questão do psicológico, ver aquela ação oscilar, cair, dar aquela dor no estômago, mas aguentar firme e saber que quando uma ação cai, se os fundamentos não mudaram, pode ser uma oportunidade de comprar mais cotas daquela ação e acumular mais ativos. Mas também para quem está começando, o simples fato de aprender a digitar um código ali, digitar o BOVA11, digitar o IVVB11, digitar o SMAL11 na sua corretora, fazer a compra, ver aquela oscilação do ativo, já é um aprendizado muito grande. Então, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês nesse vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me coloco à disposição para responder aqui nos comentários. E se esse vídeo te agregou de alguma forma, trouxe uma mensagem positiva para vocês, deu uma luz nos investimentos para quem quer comprar o seu primeiro ativo, deixa um comentário, deixa um like ali embaixo que eu vou ter muito carinho, muito orgulho de responder aí e ajudar vocês, porque o meu intuito aqui é exclusivamente ajudar vocês a investirem melhor. Tá certo? Obrigado e até o próximo vídeo.